Cara, deixa eu te contar de um camarada, cara, um vendedor que criou um jeito de vender, cara, que ele mudou completamente a percepção dos clientes dele e afastou todo e qualquer concorrente, cara. Embora ele venda um produto que muita gente, mas muita gente na cidade dele vende, cara, ele vende de uma maneira única, cara. Ele, assim, as pessoas reconhecem ele com muita clareza. Então, deixa eu te contar quem é. O nome dele é Caio, cara. O nome dele é Caio. E ele trabalha lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Então, qual que era o grande problema dele, cara? Bom, deixa eu te contar. O Caio vende brigadeiros, cara. O Caio vende brigadeiros. Qual que é o problema? Bom, cara, você pode imaginar em Porto Alegre a quantidade de docerias, a quantidade de padarias que vendem brigadeiro, cara. Todo mundo vende brigadeiro lá, se você pensar. Cara, uma concorrência, por mais um para vender um brigadeiro. Quem quer querer comprar brigadeiro de mim, né? Putz, e aí, cara, o que ele criou? Ele criou um jeito diferente de vender. O produto é o mesmo, ele vende brigadeiro como qualquer outra boa doceria vende lá. Mas ele achou um jeito diferente de fazer isso, cara. Olha só o que o cara fez. Bom, ele começou a perceber que, primeiro, né, ele não tinha condições de ter uma loja, de ter um ponto comercial, porque era muito caro, cara. Ele não, já começava aí o problema dele em relação à concorrência, né? Os caras fortes tinham lojas, tinham pontos comerciais em locais estratégicos ali de Porto Alegre para poder vender brigadeiro, e ele não tinha, cara. Ele falou, puta, eu tô ferrado, né? Mas ele falou, não, tudo bem, vou fazer o seguinte, cara, eu vou vender de porta em porta, cara. Eu vou sair oferecendo para as pessoas e tal. Mas aí ele encontrou um outro problema, cara. Pô, ninguém queria nem dar atenção para ele. As pessoas praticamente não olhavam para ele, né? Quando ele falava, ó, vim vender brigadeiro e tal, as pessoas nem davam atenção para ele. Imagina, com tanta oferta, com tanta concorrência, cara, ele era só mais um, entre aspas, chato tentando vender alguma coisa para as pessoas, cara. Foi aí que aconteceu uma coisa muito interessante. Um belo dia, nesse desafio dele, né, de lidar com a concorrência, cara, ao invés de ele esmurecer, deixar tudo de lado, falar, ó, isso não é pra mim, muito pelo contrário, cara, ele falou, ó, eu vou encontrar uma maneira. E aí um dia ele passou em frente, cara, uma loja de ferramentas. Sabe essas lojas de material de construção e ferramentas que tem, né? Todo lugar tem, todo lugar tem. E aí ele, passando pela loja, ele viu, cara, ele reparou ali na porta da loja, na vitrine da loja, uma caixa de ferramentas, cara, bonita, interessante, cara, uma caixa de ferramenta novinha, toda bonitona lá. E aí, cara, foi aí que ele teve a ideia, foi aí que ele associou uma coisa com a outra e fez ele criar um personagem, né? Fez ele criar um jeito completamente diferente de vender. O que ele fez? Ele entrou dentro da loja, comprou essa caixa de ferramentas, sabe? Uma caixa assim, né? Bonita, azul, sabe? Aquela que você guarda ferramentas e tal. E aí, ele preparou ela dentro e colocou todos os brigadeiros, fechado, né? Tudo fechadinho e tal. E aí ele começou a fazer o seguinte, cara, ele começou a ir visitar, né? Ele andava pelas calçadas e tal. Aí ele via, por exemplo, uma farmácia, né? E aí ele entrava na farmácia com aquela caixa de ferramenta, né? Qual é a ideia que a gente tem quando a gente vê alguém com uma caixa de ferramenta? Bom, cara, é alguém que conserta alguma coisa. E foi esse personagem que ele incorporou. Ele entrava na loja, ou então lá na farmácia, no comércio, sei lá, venda de calçados, qualquer coisa, né? Qualquer tipo de comércio na rua, e falava assim, ó, eu vim aqui para consertar, né? Eu vim aqui para poder fazer o conserto. Aí a pessoa que recebia ele falava assim, mas que conserto, né? Como assim? Alguém chamou algum técnico para consertar alguma coisa? E aí quando a pessoa perguntava isso para ele, ele virava e falava assim, cara, eu vim aqui para poder consertar o seu dia, para poder fazer o seu dia melhor, cara. Sabe o que eu vim trazer para você? Eu vim trazer esses brigadeiros, cara, que com certeza vão fazer o teu dia mais feliz, vão fazer o teu dia melhor, cara. Qual é a quantidade, qual é a porção de brigadeiros você precisa para poder transformar o teu dia positivamente, para poder consertar o teu dia? Pronto, cara. Ele criou um diferencial competitivo único. Quem? Fala para mim. Não dá atenção para uma abordagem como essa. Mais do que isso,
quem é que não acaba comprando alguns brigadeiros por conta disso, cara? Muito legal. Ou seja, concorrência para ele deixou de ser um problema, muito pelo contrário. Concorrência passou a ser um ponto forte aonde ele claramente se destaca totalmente de todo e qualquer concorrente que ele pudesse ter. Muito interessante essa história do Caio, não é, cara? Demais, né? Por isso, cara, por que eu tô contando essa história também para vocês? Para te dizer que um dos caminhos que você pode lidar para parar de sofrer com a tua concorrência é você criar um posicionamento, é você entender qual que é o teu posicionamento no mercado, criar esse posicionamento, se diferenciar do mercado. Por quê, cara? Porque aí a concorrência deixa de ser concorrência, perde força, né? Ela não vai, e o melhor de tudo, a concorrência não desaparece, mas ela perde força. Ao invés de jogar contra, ela começa a jogar a favor de você. Por quê? Porque você cria um diferencial competitivo. Você cria uma maneira única das pessoas lembrarem de você, das pessoas saberem que você existe e qual é o valor que você coloca no teu produto, no teu serviço.